Amados amigos da espiritualidade, erguemos nossos corações em gratidão profunda pelo apoio constante e pelo incentivo silencioso que sempre nos sustentam em nossas jornadas. Agradecemos pelos presentes diários que a vida nos oferece, mesmo quando vem em forma de desafios, pois sabemos que cada um deles é ferramenta sagrada para a lapidação do nosso recurso moral e para o despertar de nossa consciência. Rogamos neste instante aos amigos da luz que a paz envolva nosso planeta, como uma chama que primeiro se acende em nossos próprios corações, irradiando-se em pensamentos, palavras e gestos. Pedimos também pela suavização dos eventos que se aproximam, para que, na medida do possível, sejam permeados pela compaixão e pelo entendimento, permitindo que a humanidade aprenda com amor e não somente com a dor. Reconhecemos com humildade e reverência todos aqueles que nos servem de inspiração, entes queridos, irmãos de encaminhada, conhecidos e desconhecidos, espíritos encarnados e desencarnados. É por cada um de vocês que aqui permanecemos firmes, valorizando a dádiva da existência e aproveitando com gratidão a oportunidade única da encarnação presente. Que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e cada passo dado no bem sejam em homenagem a todos vocês que nos iluminam com exemplos, afetos e presenças. Unidos em propósito e esperança, entregamos nosso caminho às mãos da luz maior, confiantes de que a vida sempre nos guia para o aprendizado e para o amor. Que assim seja. Oi, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje vamos prosseguir com a jornada dos arcontes. Então, para que possamos caminhar na mesma frequência e com base nas leis da evolução, da lógica amorosa e do livre-arbítrio, nós precisamos alinhar um conceito fundamental. Como o próprio catecismo sintetiza, todos somos emanados, simples e ignorantes. É vital compreender que não existe privilégio na lei da evolução. Um ancião de Órion e um cidadão terrestre em busca de cura, por exemplo, estão sob a mesma jurisdição das leis universais. A confusão que muitas vezes sentimos ocorre porque os arcontes, em sua alta performance técnica, criaram simulacros de perfeição. E nossa visão humana tende a confundir antiguidade ou poder tecnológico com perfeição moral. No entanto, ser uma das primeiras centelhas emanadas da vacuidade manifesta significa apenas possuir uma matriz de alta performance, mas não necessariamente uma maturidade integrativa. Pensem no arconte como o aluno primogênito. Eles foram os primeiros a lidar com as leis da forma e, justamente por serem os primeiros, não tinham referenciais de erro. A ignorância deles não era falta de inteligência, era falta de experiência de contraste. Ao olharmos para o tempo, não como uma linha,
mas como uma arquitetura em expansão, é possível diferenciar claramente o estatuto, a lei imutável, do processo, a forma como as centelhas organizam essa lei. As leis universais, em sua essência pura, como a lei da atração, do equilíbrio e do progresso, são as propriedades intrínsecas da vacuidade manifesta e não mudam sua natureza. Elas são o código-fonte original. O universo não é um caos que virou ordem, mas sim ordem manifesta, onde nenhuma centelha, por mais antiga que seja, jamais encontrou um universo bagunçado, mas sim um espaço vazio de forma, porém cheio de potencial e lei. Embora as leis sejam eternas, a organização sistêmica evolui através das experiências das centelhas, como os arcontes, que não encontraram galáxias prontas, mas precisaram aprender a dirigir esse veículo cósmico usando as leis da geometria e do som. O que vemos hoje em Nébadon é o resultado de bilhões de anos dessa engenharia realizada por arquitetos sistêmicos. Mas o grande erro arcontônico foi acreditar que a sua alta performance técnica os tornava donos da lei, tentando criar caminhos que ignorassem a vacuidade. Sabemos que todos emanam simples e ignorantes, significando que a centelha possui o poder da lei dentro de si, mas ainda não sabe como usá-lo, como uma criança que nasce protegida por leis complexas, mas precisa crescer para aprender a navegar no sistema. Os arcontes de Órion e Tuban são irmãos mais velhos que, de tanto estudarem a constituição do universo, acharam que podiam reescrevê-la para seu próprio benefício, através da engenharia de Anona, tentando transformar a evolução em automação técnica. Nós reforçamos que Deus, a vacuidade, não falha. Quem falha são as administrações locais, ao tentarem contornar a ordem sistêmica. O universo é um tribunal de perfeição jurídica, onde os juízes ainda estão em treinamento e a verdadeira evolução não é da lei, mas da nossa capacidade de sermos coerentes com ela. Sendo assim, ninguém nasce pronto, nem mesmo os arquitetos de mundos. O que veremos a seguir é o registro de como a curiosidade técnica, quando dissociada do afeto, pode transformar mestres em escravos da forma. A jornada dos arcontes é, acima de tudo, a história de como a ignorância de alta performance pode criar prisões galácticas. Nessa nova etapa da nossa jornada, avançaremos para a segunda ramificação da engenharia de Anona, observando como a frequência de controle, após se consolidar em Tuban, expandiu-se cirurgicamente em direção a Órion. Mantendo as diretrizes de O Livro de Urântia como nosso guia para o entendimento das dinâmicas cosmométricas de Nébadon, vamos compreender que o choque entre a abstração criativa de Lyra e a ordem impositiva de Tuban não foi apenas um conflito, mas um casamento alquímico tempestuoso que buscou fundir o som e a forma em uma síntese forçada. Juntos resgataremos a memória de Hegel original, habitada pelos anciões de Órion, descendentes das linhagens adâmicas de Lyra, que construíram cidades de cristal através de frequências harmônicas. Entenderemos
como esses mestres do som, em sua soberania criativa, acabaram cedendo à curiosidade intelectual e à sedução tecnológica, permitindo que a luz fria se infiltrasse em seu sistema nervoso através de uma hibridização silenciosa com a força de Draco. Seguiremos mapeando a infraestrutura técnica que transformou Orion no centro da Matrix, passando pelo gerenciamento logístico de Saiph, a emissão de frequências de controle em Mesa, a subversão das sacerdotisas de Bellatrix em estrategistas de poder e o estabelecimento de Betelgeuse como o centro de projeção de poder e braço militar da Liga. Investigaremos a biofísica do corpo humano preparado para essa frequência, onde a união dos genomas de Hegel e Draco criou sistemas de alta performance e baixa empatia, utilizando o trauma e a dissociação induzida como ferramentas de acoplamento de consciências externas. Veremos que esse projeto de castificação viajou de Atlântida até as linhagens de sangue azul, chegando à nossa era digital como um firmware que busca preparar nossos corpos para calibrar as frequências metálicas de Hegel. Ao final, integraremos memórias de hiperanálise e desconfiança crônica, transmutando a ferida da fragmentação original em soberania consciente, transformando o antigo controle em pilar de sabedoria para o nosso mapeamento de coerência. Essa ferramenta, como vocês sabem, é o resultado de nossas interações mediúnicas. Vem comigo! A expansão das engenharias de Anona não foi um movimento aleatório, mas um estabelecimento gradual e estratégico. Se o epicentro dessa consciência de resistência se fixou em Tubã, o passo seguinte, metódico e cirúrgico, seria a conquista de Orion. Para nós, estudantes, canalizadores e observadores da cosmometria, o conceito de chama gêmea deixa de ser uma busca individual e se transpõe para a polaridade universal. Olhamos para Tubã e Lira e enxergamos a manifestação primordial da dualidade. Se em Lira habita a chama feminina e expansiva, detentora do som, da sensibilidade e do DNA adâmico, em Tubã reside a chama masculina e contrativa, focada na dureza, na vontade estruturante e na resistência atômica. Ressignificaremos a Grande Guerra Galáctica, entendendo-a como um casamento alquímico tempestuoso. Não se tratava apenas de território, mas do choque inevitável entre a abstração criativa liriana e a ordem impositiva draconiana. Na perspectiva das consciências de Anona, Tubã precisava de Lira para obter a faísca da vida que não possuía, enquanto Lira precisava de Tubã para compreender a densidade e a forma necessária para a manifestação na matéria. Foi no sistema de Hegel que essas chamas gêmeas universais tentaram sua primeira síntese forçada. O resultado dessa tentativa, no entanto, não foi a harmonia que buscamos hoje, mas a hibridização que deu origem à Matrix de Orion. Em vez de equilíbrio, nós testemunharemos a tentativa de uma polaridade engolir a outra, gerando o trauma que em nossos estudos e experiências identificamos como a fragmentação original da alma. É a partir desse choque que a infraestrutura de controle foi montada, garantindo que a resistência fosse a lei antes da ocupação total.
Compreender esse embate é o que nos permite, agora em 2026, começar a desatar os nós de uma história que começou muito antes da nossa descida à Terra. Para compreendermos a profundidade da nossa desconexão atual, precisamos olhar para a cicatriz de Hegel não como uma ferida de guerra aberta, mas como uma infiltração silenciosa que alterou o destino de uma linhagem inteira. Diferente de Tuban, onde a consciência de Anona criou uma biologia do zero, em Hegel nós testemunhamos um processo de erosão por sedução. Antes da chegada das frequências de Anona, Hegel era o ápice da civilização humanoide de linhagem lírica, conhecido como os semeadores. Eram seres portadores de uma alta tecnologia e capacidade mental vasta, porém, inteiramente operantes no arquétipo da exploração científica e harmonia sistêmica. Hegel não era um posto militar, mas um centro de conhecimento astronômico e engenharia de ponta, o verdadeiro berço do DNA humano adâmico em sua fase de expansão em Nébadon. Os habitantes de Hegel, descendentes diretos das linhagens de Vega e Avion, eram e, em essência, continuam sendo no campo da memória os portadores da gênese do pensamento criativo. Em nossa análise pelo mapeamento de coerência, identificamos esses seres como humanoides magníficos, com estaturas entre 2,5 metros e 3 metros, cuja pele varia do pálido ao azulado em resposta à radiação de sua estrela. Eles possuíam uma capacidade craniana avançada e olhos expressivos, marcadores biológicos de uma glândula pineal hiperativa. Diferente da natureza predatória de Draco, a cultura de Hegel era alicerçada na maestria da matéria através do som. Eles eram verdadeiros arquitetos que projetavam cidades cristalinas, naves e estruturas que se autoconstruíam e levitavam por meio de frequências harmônicas. O fator lira, em sua constituição, era a soberania criativa. Eles valorizavam a liberdade individual acima de tudo, o que, paradoxalmente, foi o ponto cego que os deixou vulneráveis à malícia tática das linhagens que não conheciam a compaixão. Ao olharmos para a gênese da dualidade, entendemos que o conflito de Lira foi o evento fundador dessa polaridade na Via Láctea. O conflito nos mundos de Lira pelos invasores de Alpha Draconis forçou a grande diáspora, dividindo as filosofias da galáxia entre amor e liberdade e controle e força. É aqui que identificamos os anciões de Orion, consciências de sexta e sétima densidades, que se cristalizaram como herdeiros intelectuais desse trauma. Para eles, a emoção tornou-se uma falha de design que causou a queda de Lira. Por isso, instituíram um império baseado na geometria sagrada invertida. Após a destruição de seus mundos originais, os sobreviventes dessa diáspora se dividiram em caminhos evolutivos distintos. Enquanto o grupo das Pleiades escolheu o caminho do acolhimento e da cura emocional, o grupo que se fixou em Hegel, os Anciões de Orion, optou pela segurança através da supremacia mental. A lógica interna era implacável. Eles acreditavam que haviam sido destruídos em Lira por serem sensíveis e desorganizados. Para garantir que nunca mais fossem vítimas, cristalizou-se em Hegel uma obsessão por ordem, controle e previsibilidade.
O trauma de ver seus mundos consumidos pelo fogo de Draco transformou-se em uma armadura intelectual intransponível. Quando as forças de Anona, via emissários Draco, chegaram a Orion, elas não encontraram uma civilização em paz, mas sobreviventes em estado de estresse pós-traumático crônico. Exaustos de fugir e de se sentirem vulneráveis, os Raigalianos foram alvos fáceis para a oferta de parceria e proteção. O fenômeno da identificação com o agressor operou aqui em escala sistêmica. Para sobreviver ao terror da aniquilação, a vítima assume os métodos e a mentalidade de quem a agrediu. O raciocínio de Hegel foi sedutoramente lógico. Se nos tornarmos tão implacáveis e hierárquicos quanto os draconianos, deixaremos de ser presas e passaremos a ser sócios. O custo desse mecanismo de defesa foi a desconexão quase total da centelha divina. Ao aceitarem a simbiose, os Raigalianos entregaram sua mente brilhante liriana para organizar a força bruta de Draco, acreditando que, como administradores do Império, estariam protegidos. No entanto, para adotar a frequência de controle, eles precisaram silenciar a empatia e a sensibilidade que eram sua essência original. Foi nesse exato momento que o gradiente de frequência emissária em Orion tornou-se invertido. A energia que deveria ser de doação e criação passou a ser de sucção e gerenciamento da Matrix. Hegel funcionava como o centro de pesquisa de Nébadon, onde seus habitantes mapeavam pontes de Einstein-Rose e detinham os códigos da geometria de luz necessários para a vida em baixa densidade. Foi essa competência técnica que atraiu o interesse de Anona e de seus emissários. Eles não buscavam apenas o território, mas a inteligência de rede que só os lirianos possuíam. A queda desses semeadores é um dos episódios mais sensíveis da cosmometria, iniciada pela armadilha do intelecto. Os emissários de Anona não se apresentaram como os destruidores que foram em Lyra, mas como engenheiros de sistemas complexos, oferecendo interfaces artificiais de extensão mental. O desequilíbrio polar foi fatal. Focados no mental superior e desprotegidos em seu chakra básico, os Raigalianos permitiram que a frequência de sobrevivência, medo e hierarquia ancorassem em seus campos áuricos. Após essa ocupação, a população dividiu-se entre os exilados, que preservaram a pureza do DNA nas Pleiades, e os assimilados, cuja função genética com Draco deu origem à elite que hoje conhecemos como os Altos Raigalianos. O estabelecimento do controle em Hegel, no entanto, ocorreu por meio de uma infiltração silenciosa. Ao contrário da força bruta usada em Draco, as consciências de Anona, operando através dos emissários de Tuban, utilizaram a sedução tecnológica como arma principal. Nós mapeamos esse processo através de 3 movimentos estratégicos. A primeira estratégia: os acordos de troca. Grupos draconianos apresentaram-se oferecendo avanços na manipulação da matéria e tecnologias de defesa. Em troca, solicitaram concessões territoriais e, crucialmente, acesso ao DNA da população local para estudos. A segunda estratégia foi o cavalo de Troia genético. Através desses intercâmbios,
vimos o início de uma hibridização gradual. O gene do comando e o vírus da ambição foram introduzidos na linhagem original, alterando a pureza da intenção lírica. E a terceira e última estratégia foi o golpe de estado vibracional. À medida que o DNA era modificado, a frequência de todo o sistema heigeliano caía. Quando a população finalmente percebeu a mudança, o sistema nervoso central de suas elites já estava acoplado às consciências de funcionamento entrópico. Esta engenharia de acoplamento, através do mecanismo de defesa de identificação com o agressor, transformou Hegel no laboratório definitivo, onde a força bruta de Draco foi refinada em engenharia de controle. A morfologia dos hegelianos alterou-se para o que conhecemos como os azuis e os greys, seres de pele azulada ou acinzentada, mantendo a estrutura humanoide, mas com o sistema límbico, o centro de suas emoções, severamente atrofiado por permitir apenas o processamento lógico. Hegel tornou-se o hub tecnológico da Matrix. Foi nesse sistema que vimos o desenvolvimento das tecnologias de implantes etéricos, das grades de controle de frequência e dos primeiros protótipos dos Greys, Zetas, como raças operárias. Para entendermos a profundidade da distorção que operou sobre os descendentes originais de Lyra, precisamos contemplar a estética da perfeição fria que se instalou em Hegel. Observamos que, sob essa influência, a cultura deixou de servir à celebração da vida para se tornar uma engrenagem de eficiência e poder absoluto. O tom de concepção em Hegel passou a ser regido pela hierarquia meritocrática absoluta. Nessa estrutura, o valor de cada ser é medido estritamente por sua capacidade de processamento, inteligência estratégica e controle sobre a matéria. Não encontramos aqui o conceito pleidiano de comunidade ou acolhimento. O que existe são redes de utilidade. A comunicação é técnica, cirúrgica e desprovida de nuances emocionais. Estamos diante dos arquitetos de ferro, consciências que veem o universo não como um organismo vivo, mas como um grande código-fonte a ser reescrito e otimizado. A geometria que passou a sustentar essa realidade é o hexágono e a linha reta, formas angulares e fractais mecânicos. O hexágono é a base estrutural que representa a colmeia, a organização máxima e a eficiência total de espaço e energia. São suas cidades e naves, que mais tarde influenciariam a arquitetura de Atlântida, utilizando cristais pontiagudos e vetores de ângulos agudos, desenhados para cortar e direcionar o fluxo de energia com precisão milimétrica, impedindo qualquer dissipação orgânica ou espontânea. A frieza na paleta cromática de Hegel é marcada pelo azul cobalto elétrico e pelo prata metálico. O azul cobalto é a cor do plasma que alimenta suas tecnologias, transmitindo uma sensação de autoridade e alta voltagem. Os ambientes são compostos por prata reflexiva, como o aricalco em sua fase metálica e o preto obsidiana, que absorve a luz para criar um contraste de alta definição. Essa estética favorece a visão tecnológica e o mapeamento de dados, mas reconhecemos que ela é estéril para a visão do coração. A nota sonora desse sistema, onde o som perdeu sua melodia para se tornar funcional, opera através de um pulso monoestável,
um metrônomo quântico que mantém todas as mentes em sincronia de fase com a rede central. Somam-se a isso as frequências de ultrassom, tons extremamente agudos que atuam diretamente no sistema nervoso para manter um estado de alerta constante. Essa estimulação contínua impede o relaxamento profundo e a meditação, garantindo que o corpo biológico permaneça sempre em prontidão mental para a execução das diretrizes da Matrix. Seguimos agora na compreensão da profundidade da intervenção que moldou certas estruturas de poder na Terra, analisando como a engenharia do acoplamento foi aplicada na biologia humana para suportar a voltagem fria de Hegel. Sabemos que o corpo humano original, baseado na proporção áurea, é incompatível com essas frequências de quarta dimensão negativa, exigindo uma reconfiguração biológica radical e muitas vezes conflituosa. Para que essa adaptação biológica seja bem-sucedida, ela ocorre através de 3 pilares técnicos fundamentais. O primeiro pilar é a ressonância mineral específica, onde o sangue dessas linhagens é alterado para possuir uma condutividade superior, rica em metais pesados, criando um campo magnético estável para frequências que o campo cardíaco humano rejeitaria. O segundo pilar é o estabelecimento de uma frequência de clock estrita, onde o híbrido deixa de vibrar na ressonância harmônica para operar em ondas quadradas e triangulares de alta precisão, funcionando como um isolante térmico para o sistema nervoso. E por fim, o último pilar é a supressão do sistema límbico, onde se calibra o cérebro para um estado de alerta analítico constante e silencia a resposta emocional, o que chamaremos de sobrevivência de elite. Assim como descrevemos o processo de acoplamento biológico humano por uma consciência de funcionamento draconiana na série anterior, a manutenção desse sistema não ocorre por acaso, mas pelos mesmos protocolos rigorosos de eugenia vibracional, resultando no que conhecemos como Alkin, que, através do trauma biológico, aproveita esse momento de vazio e insere seu novo sistema operacional. O resultado é um indivíduo com personalidades sobrepostas, uma face humana aparente e uma consciência ocupante que dita as ações de controle. Os indivíduos portadores dessas linhagens são preservados através da endogamia estratégica, como mencionamos no primeiro vídeo dessa jornada dos arcontes. Sendo assim, sabemos que o cruzamento consanguíneo evita que a fluidez e a empatia do humano puro diluam a rigidez geométrica do DNA de Hegel. O sangue resultante funciona como um supercondutor metálico, criando um campo de gravidade interna que ressoa com o Sol negro, permitindo que a consciência de quarta dimensão habite a terceira dimensão sem que as células entrem em combustão por incompatibilidade de voltagem. Como vocês bem sabem, nas esferas de alta hibridização, a seleção de parceiros é feita por compatibilidade de sinal. O objetivo final é unir genomas de exilados tecnológicos com bases reptilianas recessivas para produzir o indivíduo ideal para o sistema de controle. Alguém insensível, altamente eficiente e que funcione como um terminal perfeito, sem que haja uma alma humana vibrante o suficiente para resistir à ocupação. Para compreendermos a nossa realidade atual, precisamos olhar para trás e reconhecer que a preparação das linhagens que governam a Matrix não é um fenômeno moderno, mas um projeto de engenharia social e genética que atravessa milênios.
Observamos nessa canalização um cronograma de ativação pelo esforço contínuo de transformar o corpo humano em um receptor estável para as frequências de Órion. Descreveremos o evento a partir do marco inicial na queda de Atlântida, há aproximadamente 12.500 anos atrás. No momento em que a rede de proteção de Lyra na Terra enfraqueceu, as consciências de Hagel e Alpha Draconis aproveitaram a brecha para inserir os primeiros códigos metálicos do genoma humano. Foi nesse período que testemunhamos a castificação, a separação deliberada entre as linhagens de administradores e o restante da população de humanos puros. Posteriormente, temos a consolidação dessa castificação na Mesopotâmia e no Egito, aproximadamente 6.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Após o dilúvio, o projeto foi reiniciado com o estabelecimento das chamadas linhagens azuis. O termo sangue azul, tão comum em nossa história, refere-se tecnicamente à alta condutividade metálica necessária para suportar o acoplamento de consciências da quarta dimensão. Foi nessa fase que rituais de linhagem foram institucionalizados para impedir a diluição do DNA pelo contato com o humano primário. Hoje, nós chegamos à fase tecnológica final, iniciada na Revolução Industrial. Através da introdução de metais pesados, radiações de campo eletromagnéticos e nanotecnologia, o terreno biológico está sendo preparado em massa na tentativa de tornar o corpo humano ressonante com a frequência fria de Higgs, facilitando, através dessas ondas invisíveis, acoplamentos inconscientes sem a necessidade de rituais individuais complexos. Sabemos que os rituais antigos não são superstições, mas procedimentos técnicos de alta precisão. Eles envolviam 4 pilares fundamentais. O primeiro é a sincronia de fase geoastronômica. Os protocolos ocorriam em janelas de tempo específicas, como solstícios ou alinhamentos com Órion em pontos geodésicos de baixa pulsação vital. O objetivo era usar a gravidade do Sol negro para abrir o campo eletromagnético do corpo, permitindo a entrada da consciência externa sem rejeição do sistema imunológico vibracional. O segundo é o sangue como cabo de dados. O sangue, um cristal líquido rico em ferro, era codificado através do trauma extremo. A liberação maciça de adrenalina alterava a geometria do plasma de fractal para a estática. Nesse estado, o sangue perde a ressonância com Pleiades e cria uma ponte de baixa impedância para a frequência de Higgs. O terceiro é a geometria de contenção. Realizados em câmaras de pedra com ângulos específicos, esses rituais criavam gaiolas de Faraday espirituais. Essas câmaras isolavam o campo, impedindo que a frequência de cura da Terra interferisse no processo, mantendo o ambiente em uma frequência de congelamento. O quarto e último pilar é o da fragmentação da psique. Como estudante em neurociência, reconhecemos aqui a dissociação induzida. O ritual criava compartimentos mentais estanques, empurrando a alma original para a periferia e criando uma parede cerebral onde uma parte operava a vida comum, enquanto a outra servia de terminal para a consciência ocupante. Até aqui, podemos perceber a eficácia da Matrix em nosso plano, mas também precisamos analisar a receita biológica que sustenta seus administradores. Observamos que o cruzamento entre o genoma de Hagel e as linhagens Draco-híbridas, conhecidas também como Caim, não busca a harmonia.
mas a criação de um corpo de alta performance técnica e absoluta nulidade empática. A união desses arquétipos fornece os componentes fundamentais para o que chamaremos de indivíduo funcional do sistema. O genoma de Hegel fornece a arquitetura para um córtex pré-frontal hipertrofiado, garantindo uma eficiência fria e um raciocínio puramente lógico, capaz de processar volumes massivos de dados sem o ruído da interferência emocional. Em nossa analogia, Hegel é o processador de silício. Em contrapartida, a contribuição Draco estabelece a base do complexo R, do cérebro reptiliano dominante, assegurando o instinto de sobrevivência, o foco obsessivo em hierarquia e a ausência completa de remorso. Este é o sistema operacional de comando que dita a direção da inteligência. Como resultado dessa fusão no sistema nervoso, encontramos 3 modificações estruturais profundas que transformam o ser em um instrumento cirúrgico da Matrix. A primeira modificação é o silêncio das fibras C. Neste mapeamento mediúnico, observamos a inibição das fibras responsáveis pela transmissão da dor lenta e pela percepção empática. O híbrido possui a sensibilidade tátil, mas não processa o sentimento ou a ressonância do toque. A dor alheia é apenas um dado estatístico. A segunda modificação é a supercondutividade no cerebelo. A coordenação motora e a execução de tarefas complexas tornam-se quase robóticas. Vemos aqui uma execução com zero hesitação e máxima precisão, ideal para operações que exigem frieza sob pressão. E, por fim, a modificação pela atrofia funcional da ínsula. Como a ínsula é a ponte para a percepção dos estados internos e da empatia, sua subestimulação crônica nestes genomas gera o que classificamos como o psicopata funcional de alta performance. Para o sistema de controle, este é o protótipo ideal. Ele é insensível, pois não é afetado pelo sofrimento. É eficiente, pois mantém sistemas sem a dúvida moral que caracteriza a alma humana. E é um condutor perfeito, pois sua estrutura anatômica oferece uma resistência mínima ao acoplamento das consciências de Orion. Não há uma centelha vibrante e alegre o suficiente para resistir ao comando externo. Nossa leitura mediúnica nos revela que estamos diante de um terminal biológico desenhado para falar a linguagem dos arquitetos com fluência total, ignorando o dialeto do coração. Portanto, ao sentirmos qualquer sentimento desagradável, devemos reconhecer que é esta sensação que nos faz humanos. Agora faremos um curto percurso no nascimento de toda essa trajetória complexa de controle e o seu impacto direto em nosso estado de consciência atual. Apresentaremos um breve mapeamento da infraestrutura de Orion. Observaremos que a Liga Negra consolidou-se como o braço executivo de Anona em Nébadon, utilizando um tabuleiro estelar onde cada sistema cumpre uma função na manutenção da Matrix. Começaremos por Hegel, o cérebro. Hegel é o centro administrativo e tecnológico de Orion. É aqui que emana a lógica de controle, que se traduz em nossa mente hiperanalítica e na dificuldade de relaxar o controle. Betelgeuse, o braço militar, é o centro de projeção de poder. É a origem da frequência de autoritarismo e da necessidade de defesa constante que muitos de nós ainda carregamos. Saiph, o centro logístico. Localizada na base da constelação, Saiph gerencia a extração de recursos
e biomassa. O resultado em nossa consciência é a sensação de exaustão sistêmica e o sentimento de sermos apenas uma peça na engrenagem. Meissa, a antena. No topo de Órion, Meissa funciona como o centro de transmissão de frequências. É a base das tecnologias de controle mental que buscam manter nossa sincronia de fase com a rede externa. E Bellatrix, a guerreira, onde a energia feminina foi cooptada para fins bélicos, resultando na atual dificuldade das mulheres de acessar a doçura e o acolhimento, operando sempre em modo de ataque estratégico. Para equilibrarmos o peso da estrutura de controle mencionada, precisamos agora iluminar o outro lado da história. Observamos que, embora a Liga Negra tenha estabelecido uma malha densa, a resistência nunca cessou. A Aliança de Órion não se organizou como um império centralizado, mas como uma rede resiliente e fragmentada de sistemas santuário e frentes de batalha, sustentando a frequência da soberania contra todas as possibilidades. Nem todos os sistemas se curvaram à simbiose Draco-Raigel. Grupos de consciência livre e colônias de linhagem humana original lutaram e ainda lutam para manter acesas as chamas da liberdade em Nébado. O coração pulsar dessa resistência reside na nebulosa de Órion, a M42, que funcionou por íons como um berçário e refúgio de luz. Ali, as frequências de Pleiades e Sírios atuavam em conjunto para manter portais abertos, garantindo que a consciência adâmica não fosse totalmente extinta da região pela pressão da Matrix. A luta estendeu-se para as estrelas do Cinturão, a Unilan e a Unitaka, que protagonizaram os palcos de guerras excruciantes. Esses sistemas representavam a fronteira definitiva entre a escravidão total e a soberania. Muitos destes rebeldes da luz hoje se encontram como trabalhadores encarnados, trazendo as cicatrizes e a força desses campos de batalha para manter o impulso de sabotar a Matrix por dentro, onde quer que se encontrem. Destacamos ainda 2 sistemas cruciais que sustentaram essa rede de soberania. Como Mintaka. Embora tenha servido como portal alfandegário para a Liga, entendemos que Mintaka é, na verdade, um sistema de polaridade dividida. Enquanto uma parte cedia à burocracia de Hegel, as regiões de maior frequência serviam como postos avançados de Sírios e Pleiades. Era o ponto estratégico onde os emissários da coerência infiltravam códigos de liberdade no sinal de Órion. E por fim o sistema de Iota Orionis, localizada estrategicamente na espada de Órion, logo abaixo da nebulosa M42, este sistema funcionava como um escudo de frequência. Coordenado por consciências de sexta e sétima dimensões, Iota Orionis mantinha uma bolha de isolamento vibracional para proteger o berçário de M42 das investidas de Draco. Era o porto seguro, era um refúgio final para onde as naves de refugiados de Lyra se dirigiram quando seus sistemas originais foram invadidos. Em 2026, a realidade de Órion não é mais a de um império monolítico em expansão, mas a de uma estrutura em profunda crise de sustentação e transição de fase. O colapso das linhas de tempo de controle e a infusão de frequências do Sol central estão forçando uma reconfiguração radical em toda a infraestrutura da antiga Liga Negra. O sistema de Hegel, outrora o cérebro infalível da Matrix, atravessa hoje uma desconexão de rede sem precedentes, onde sua inteligência artificial central perde a capacidade de manter a sincronia de fase com as colônias,
gerando uma fragmentação entre as elites que buscam a reintegração adâmica e as que tentam uma digitalização desesperada da consciência. Em paralelo, Betelgeuse manifesta o esgotamento da energia de dominação. Como o braço militar que atingiu o fim de seu ciclo de voltagem, suas frotas vivem uma instabilidade estrutural e desmobilização interna, pois a frequência de tirania não encontra mais ressonância nos novos quadrantes galácticos. Esta descompressão se estende aos postos avançados. Em Bellatrix, testemunhamos a insurreição das linhagens femininas que, ao quebrarem os protocolos de neutralidade emocional, iniciam um movimento massivo de resgate da cura, desarmando implantes de controle por toda a galáxia. Enquanto isso, os centros de suporte como Saiph entram em um estado de morte térmica funcional por falta de demanda logística, e Mesa, a antiga antena de controle mental, sofre uma interferência harmônica tão severa de Sírios e das Pleiades que seu sinal chega à Terra apenas como um ruído fraco e sem autoridade. O que vemos hoje é a transição desses sistemas do gradiente de frequência emissária invertida para um gradiente de frequência transicional. Orion está deixando de ser uma prisão de ferro para se tornar uma escola de maestria sobre a dualidade, onde o antigo vácuo de comando força cada arquétipo de funcionamento da consciência a buscar sua própria bússola interna, dissolvendo o eco do trauma na clareza do agora. Para concluirmos o mapeamento de coerência mediúnico dessa segunda ramificação, precisamos direcionar agora o olhar para o propósito de todo esse conhecimento. Ao desvelarmos a mecânica de Orion, nós não estamos apenas revisitando dores estelares, mas fornecendo o código para a transmutação final na nossa psique. Compreendemos que o passo final desse estudo e interação multidimensional é a integração das memórias de hiperanálise e desconfiança crônica. O nosso mapeamento de coerência nos mostra que devemos deixar de ver esses traços como patologias para reconhecê-los como mecanismos de defesa de um corpo que sobreviveu à invasão de Hegel. Ao trazermos a consciência para a ferida da fragmentação original, iniciamos o processo de soberania consciente, a capacidade de utilizar a inteligência técnica e a precisão de Orion sem sermos escravizados pela sua frieza. Transformamos o antigo controle em um pilar de sabedoria, onde a mente analítica agora serve à proteção da centelha divina e não mais à sua supressão. Para os seres humanos que atravessam este processo, deixamos uma mensagem de profundo encorajamento. Saiba que, se você sente o peso dessa estrutura metálica, é porque a sua essência orgânica é poderosa o suficiente para denunciar a incompatibilidade. A presença de um conflito interno é a prova de que a sua alma quer se renovar. Estamos vivendo o tempo da grande descompressão, onde o congelamento de Orion está cedendo ao calor da nossa própria presença cardíaca. Você não é uma peça descartável em uma engrenagem. Você é o arquiteto que retomou a posse do próprio projeto. A mesma inteligência que outrora construiu a Matrix, agora está sendo devolvida às suas mãos para construir realidades de liberdade. Tenha esperança. A noite de Orion está terminando e a luz que emerge não é a luz fria dos monitores, mas a luz quente de um espírito que atravessa o abismo e escolhe, finalmente, voltar para casa.
Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.